Estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e hoje a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a partilha. Tem gente que vai entortar a cara, né? Paciência. Foi Jesus quem falou, é a palavra de Deus quem fala e a gente tem que tocar a mão na ferida. Vamos lá, né? Meter a mão na ferida. A gente não gosta, mas vai fazer o quê, né? Ou alguns não gostam, mas vai fazer o quê? Ouvimos a primeira leitura e um homem de Baal, Salisa, ele vai procurar Eliseu. E ele vai levar para Eliseu pães, 20 pães e trigo. 20 pães e trigo. Que pães? Os pães das primícias, os primeiros frutos da terra, né? Então, o pão feito com os primeiros frutos da terra, as primícias. E as primícias eram levadas para o homem de Deus. Bom, lá vai aquele homem e leva os 20 pães. O profeta, o homem de Deus, Eliseu, pega os pães. Mas ele não fica com os pães para ele, porque ele poderia ficar com os pães para ele. Ele é o homem de Deus. Era direito dele ficar com os pães. Mas ele diz, não, reparta os pães. Reparta os pães. E o seu companheiro, pessoa com que trabalhava com ele, diz, olha, não adianta repartir os pães. Tem muita gente aqui, e esses pães não vão dar para nada. Aí ele diz, comerão e sobrará. Comerão e sobrará. Vocês, nós, já fizemos essa experiência, né? Às vezes a gente acha que as coisas não vão dar, o que a gente tem na geladeira não vai dar, que às vezes vai faltar, e aí quando a gente faz a experiência da partilha, a gente vê como as coisas aumentam. Eu me lembro quando eu estava, de tantas coisas, né? Quando eu estava trabalhando em Mauá da Serra, eu era pároco lá, e tinha uma comunidade quase na divisa com Ortigueira. E pediram para ir lá, celebrar. E eu achei que eu ia sozinho. Quando eu vi, tinha uma Kombi na frente de casa, cheia de gente falando, nós vamos com o senhor, padre. Falei assim, vamos embora. Entrei na Kombi e fomos para a comunidade. Eu lembro até o nome da casa do homem, o homem da casa, Agileu. E aí chegamos lá, celebramos, e eu falei assim, agora eu vou embora, vamos embora. E o Agileu diz, não, padre, você vai comer, vai comer. Eu falei, Agileu, fica quieto, tem uma Kombi cheia de gente aí. Aí ele falou, não, você vai comer, vamos comer, todo mundo vai comer. Eu sei que a gente foi lá para a casa dele, todo mundo comeu, e todo mundo foi embora para casa, e vi ainda lá que sobraram muitas coisas, né? Quer dizer, ele deu e fez com o coração, ele partilhou com o coração, e sobrou. Né? Então, quando a gente faz a experiência da partilha, sempre sobra. O acúmulo é horrível, né, gente? Porque o acúmulo é solitário. Pode ver, as dispensas são tão lindas, né? Mas elas são sozinhas. É nós e a dispensa. Solitária. Né? Não há partilha. É meu, é meu. Eu fiz. Eu conquistei. É meu, é meu. Bom, no Evangelho, nós vimos Jesus. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, foi para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele sobe a montanha. Sobe a montanha. E aí, Jesus vê que a turma está indo atrás dele.
está indo atrás dele porque não encontra na cidade, nos palácios, no rei, a vida. Encontra a morte. Mas em Jesus, eles encontram vida. Em Jesus, encontram vida. E vão atrás de Jesus. E Jesus vê que o povo está com fome. Ele olha, vê a expressão das pessoas, né? Estão com fome. E ele provoca Filipe. Como é que nós vamos fazer para comprar pão para essa turma toda aí, hein? E Filipe diz para ele, nem que nós tivéssemos 200 moedas de prata, nós conseguiríamos comprar pão para essa gente toda. Interessante a ideia de Filipe, né? Porque Filipe é aquela ideia que precisa acumular. É a ideia do acúmulo. Eu preciso acumular, para depois partilhar. Primeiro eu preciso acumular e depois partilhar. Só que essa experiência já era conhecida no Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém também se acumulava, né? Mas continuavam lá em volta do templo milhares de famintos. Então, essa ideia de Filipe é aquela ideia assim, sempre vai ter gente que tem fome, tipo assim, para que se preocupar com isto? Para que me preocupar com isto? Se sempre tem quem passa fome. Imagine se Jesus pensasse assim, né? Aonde nós estaríamos hoje? Né? Sim, porque estamos aqui porque passamos fome. Queremos comer do seu corpo e beber do seu sangue. Isso é fome. Temos fome, temos sede. Somos também famintos e pedintes. Famintos e pedintes. Interessante porque André tem uma coisa muito interessante. André quer dizer humano. Isso quer dizer André, humano. André se aproxima e diz, olha, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes era aquilo que era próprio da diária de um trabalhador, de um operário. 5 pães e 2 peixes. Era isso que era a diária, né? 5 pães. Quer dizer, aquele menininho com certeza era um pequeno operário, né? Tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E André se solidariza com o menino. Mas, ao mesmo tempo, André diz assim, será que tão pouco vai dar para essa gente toda? Quer dizer, ao mesmo tempo, André não acredita, ele acredita e desacredita, né? No pequeno, que é o pequeno. Aquele ali é pequeno mesmo, pequeno operário, pequeno. Então, é dali, e não daqui do acúmulo, não é daqui do acúmulo, mas é dali, do pequeno, que Jesus vai realizar o milagre. Interessante porque Jesus pede o pão e Jesus levanta o pão. Jesus levanta o pão e Jesus, ele agradece ao Criador. Ele não agradece para o menino. E ele não agradece para André, ele agradece ao Criador, porque o pão não é do menino e o pão não é do André. O pão é do Criador. Quem criou foi Deus quem criou. O pão é de Deus. Então, o primeiro que Jesus faz é agradecer a Deus. E não ao menino e não a André, mas a Deus. A gente tem uma mania, né, de agradecer tanta gente, né? A gente agradece tanta gente que não fez o pão. E esquece de agradecer aquele que fez o pão. Quantas vezes nós somos muito agradecidos a comedores de feijão, ou plantadores de feijão, e deixamos de agradecer a quem fez verdadeiramente o feijão. Seria mais do que justo,
que todos aqueles que se dizem donos do feijão, agradecessem aquele que criou o feijão. Porque não foram os donos do feijão que criaram o feijão. Quem criou o feijão foi o criador do feijão. Então, pega os peixes, agradece. Pega os pães, agradece. Interessante que Jesus faz a mesma coisa que Eliseu. Não é para ele, ele distribui. Ele distribui, porque ele quer nos ajudar a refletir que os bens da criação é do Criador. E o Criador fez os bens da criação para alimentar a criatura. Duro, queridos, mas é isso. Às vezes inaceitável, mas é isso. Às vezes não inteligível, mas é isto. Às vezes não compreendido, mas é isto. E aí, 12 cestos cheios sobram. Quer dizer, quando se partilha, sobra. Quando se acumula, não há partilha. Quando partilha, sobra. Então, partilhou, sobrou. Essa é a busca de Jesus para que a gente compreenda que é preciso partilhar, porque os dons da criação são de Deus, quer nós queiramos ou quer não. Quem criou o feijão, quem criou o trigo foi Deus. E aí, a turma quer fazer Jesus rei. Rei. Mas o rei dos moldes antigos, esses reis que nós temos aqui, essas trapeças que nós temos por aqui. Essas trapeças que nós temos por aqui. Mas Jesus ele se retira. E o capítulo 6 de João é muito lindo, porque Jesus vai mostrando que a turma começa a ir atrás dele por causa de pão. E aí ele começa a mostrar que ele é o pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Quer dizer, ele é o pão. Aí a turma começa a ficar assustada, né? Puxa, comer do corpo, beber do sangue? Não compreende. Tem uma hora que os discípulos falam, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos? Para onde iremos? Tá. E Efésios? Efésios fala do homem novo. E aí tem umas características que são bem interessantes para o homem novo, para o batizado, né? Humildade. Primeiro ponto que fala aí a carta aos Efésios. Humildade. Depois fala do acolhimento que se deve ter, né? Ser acolhedor e manso. Difícil, né? Isso é difícil, ser manso. Humilde, manso e acolhedor. Humilde, manso e acolhedor. E diz os Efésios, ele fala sobre o amor. Amor. Então, saber perdoar. Saber perdoar. Então, amar é saber perdoar. Saber perdoar o outro. E fala da unidade. Unidade. O vínculo da unidade no Espírito. Então, essa questão da unidade no Espírito é fácil da gente lembrar quando São Paulo fala do corpo, que nós somos os membros do corpo. Aquele ali já está dando pipipi. Não acabou isso ainda não, o pipipi. Então, a unidade. Um só batismo, uma só fé,
um só Espírito, um só Pai, quer dizer, uma unidade. Vivermos na unidade. Esse é o convite, né? Vivermos na unidade. Outro tema difícil, né? Viver na unidade em um mundo desunido. Mas os cristãos são intimados e convocados a viver na unidade. Na unidade com o seu Papa, na unidade com o seu bispo, na unidade com o seu pároco, na unidade, unidade. Então, por quê? Porque aqueles que vivem no Espírito, eles vivem a unidade, no Espírito. Como é que eu posso viver a unidade no Espírito se eu não aceito meu Papa, se eu não aceito meu bispo, se eu não aceito meu pároco? Como é que eu vou viver essa unidade? Como? Algumas perguntinhas. Primeiro, partilha. Aquele homem de Baal, Salisa, ele partilhou o que ele tinha. Eu partilho o que eu tenho? Segunda pergunta. Agradecer. Eu agradeço ao Criador pelo pão que Ele me dá? Ou eu agradeço o dono do feijão, o dono do trigo, o André, o menino? Ou eu agradeço o Criador? A quem eu sou grato? Ao menino, ao André, ao dono do trigo, ao dono do feijão, ou ao Criador? Terceira pergunta. Sou manso? Estou ainda a caminho dessa mansidão aí. Humilde. Sou acolhedor?